Esse é um assunto bem complexo e eu sinto que não expliquei da melhor forma possível. Mas, se tu conseguiu entender, eu fico feliz, porque é uma das ideias mais primordiais para poder começar a opinar sobre outras coisas. Então, vamos lá. O que é bem e mal? Quem definiu ele? Como se determina que algo é certo ou errado, melhor ou pior, entre outros conceitos humanos? Não tem como responder essas perguntas sobre nada sem um parâmetro avaliativo. Por exemplo, me responde essa pergunta. Tu gosta muito de um filme, mas todos os críticos super experientes em avaliar diversos aspectos técnicos dizem que o filme é uma merda. Isso torna o filme ruim? É uma pergunta complicada de se responder, né? O filme continua sendo bom pra ti, mas não segue os critérios técnicos necessários pra ser bem classificado pela crítica. Talvez o roteiro dele seja desorganizado, os diálogos desnecessariamente longos, trilha sonora que não combina com os momentos, produção monótona e mal feita, etc. Então, como a gente resolve essa questão? Bom, há dois parâmetros nessa situação que podem ser usados. Deve ter mais, mas vamos simplificar. Um deles é o do gosto pessoal, e o outro as análises da crítica. Qual que é o melhor para determinar se o filme é bom ou ruim? Resposta certa? Nenhum dos dois. Não tem como tu escolher qual o melhor, porque toda característica só funciona dentro de um parâmetro. Elas não dizem nada por si só e nada é ruim em todos os parâmetros possíveis. Ou seja, o filme é bom pra ti e ruim pra crítica. Não tem nada de errado nisso. Não tem como tu avaliar um parâmetro usando outro parâmetro. Eles têm fins diferentes. Até porque melhor e pior também são características. E toda característica precisa de um parâmetro para poder ser aplicada. Se tu tá duvidando das afirmações que eu disse é porque tu tá tentando defender um dos lados seguindo o parâmetro que tu gosta mais, ou acha que é o certo. É óbvio que o lado que tu tá defendendo vai ganhar, já que tu tá usando o próprio parâmetro para validar ele mesmo. Tu tá usando os critérios que funcionam dentro daquele parâmetro para avaliar se ele tá certo ou errado, mas que não necessariamente funcionariam com outro parâmetro. Mas beleza, conforme o tempo passa, acho que tu vai se abrindo mais pra essa ideia. Antigamente eu era mais cabeça dura também. O mundo não é binário, cara. Ok, eu acho que a maioria das pessoas já entendeu o que eu tô querendo dizer nesse ponto, e se tu não entendeu, tu não vai entender o resto. Assumindo que tu concorda comigo que um parâmetro não é melhor que o outro, eles simplesmente servem a fins diferentes, que por sinal também não são bons ou ruins por si só sem um parâmetro, então se parar pra pensar, a moral não é absoluta, e muitas questões não têm resposta certa. Na verdade, tudo que os seres humanos fazem tem motivação egoísta. Uma pessoa não mata outra porque se sentiria mal. Outra paga um lanche pra um amigo porque gosta de fazer o bem. Outro cara arrisca sua vida na guerra porque deseja ser importante pra nação. Percebe? Tudo é voltado em si mesmo. Todas as coisas que as pessoas fazem é em benefício próprio, apesar de às vezes essas ações egoístas acabarem ajudando os outros. Aliás, isso é um fato, não tenho o que discutir aqui. Se alguém impedir teu cérebro de produzir estímulos prazerosos, tu não vai ter motivação pra nada. Sabendo disso, a gente pode chegar na conclusão de que o sentido de viver é buscar o prazer e evitar a dor. E já que o sentido é esse, então nós não devemos obedecer às regras, leis e a ética dos outros se não nos fizer felizes. Falando desse modo, tipo, o sentido da vida é buscar a felicidade, soa bonitinho e fácil de concordar. Mas vamos colocar de uma forma mais controversa. Um serial killer adora matar pessoas por prazer. Ele tá certo em fazer isso? Tem boas chances de tu ter respondido que ele tá errado. Estranho, né? Quando a discussão é sobre o que deve dizer se um filme é bom, aspectos técnicos ou gosto individual, é mais fácil opinar, mas nesses casos mais extremos as pessoas tendem a achar que matar por simples prazer é obrigatoriamente errado. A resposta certa pra isso é que apesar de que as pessoas devem agir de acordo com o benefício próprio por conta da moral, não ser algo cravado como verdade ou mentira que nem as questões lógicas, mas que a maioria das pessoas acha que é, e sim simplesmente um gosto individual que varia de pessoa pra pessoa, para a sociedade se manter é necessário impedir as pessoas de infringir a lei. Em suma, o indivíduo deve fazer o que acha melhor pra si, mas, caso quebre as leis, precisa receber uma punição. A explicação é de que o humano vive pelo prazer, e as leis existem para a humanidade conseguir buscar esse prazer de forma organizada, que as pessoas achem justa, entende? Matar pessoas não é unicamente certo ou errado, por si só. Não tem como avaliar nada dessa forma. Quando eu digo que um serial killer não tá errado em matar, eu me refiro ao escopo do parâmetro sentido da vida. Mas quando eu digo que um serial killer tá sim errado em matar, eu me refiro ao escopo regras necessárias para se viver em sociedade. Um não anula o outro. Todas as coisas, sem exceção, podem ser certas ou erradas, boas ou más, melhores ou piores, dependendo de qual área tu for avaliar. Ou seja, viva tua vida como quiser e se for cometer algum crime, planeja direito para não ser descoberto. Bye bye.